Família, a gente tem um hábito de fazer um café com Bíblia. É um momento que a gente tira nós quatro para ler a palavra e meditar nela. E naquela ocasião, a palavra que Deus nos deu foi revelação, para a gente viver a revelação de Deus. Só que o mais louco de viver a revelação de Deus é que nem sempre Deus descortina tudo. A nossa vinda para cá foi assim, Deus já sabia que era para a gente estar aqui. Mas primeiro a gente esteve na casa de uns pastores, a gente foi pegar umas roupas na Carral, depois a gente foi para uma casa emprestada, até a gente ter tudo revelado, a gente precisou viver isso. Imagina se a gente não decide viver essa revelação. Convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um lugar para você que gosta do tema empreendedorismo, de histórias inspiradoras, que gosta sobre temas sobre liderança, histórias que te levam a entender um pouquinho como Deus age na vida das pessoas. E o tema de hoje, o nosso convidado vai validar tudo isso que eu estou te falando. Mas antes de começar a apresentar a mesa, dar as boas-vindas, eu quero te fazer um convite. Se você é novo por aqui, já curte, compartilha, comenta, vai ajudando a gente a fazer cada vez mais esse material, esse podcast, esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se você está gostando, manda teu feedback. Todo feedback aqui é muito, muito importante. Então, antes de mais nada, de falar qual é o tema que a gente vai falar hoje, eu queria dar as boas-vindas. Pastor Luiz Gabriel, seja bem-vindo. Beleza, graça e paz, nossa audiência, nossa mesa abençoada aqui. E temos a certeza que nesse momento nós vamos aprender muito, seremos desafiados a crer no Deus do impossível. Até tem uma frase aqui que eu selecionei: empreender é um desafio que somente os guiados pelo Espírito Santo conseguem vencer. Uau! Eu acredito que nós, como servos de Deus, filhos de Deus, obedientes à palavra, nós estamos com toda a instrução para que nós possamos avançar e realizar coisas grandes e extraordinárias em nome de Jesus. Vamos lá. Muito bom. Anderson, seja bem-vindo, mais um podcast aí para nossa agenda. Boa noite, boa tarde, bom dia. A gente não pode Nunca falar temporal aqui, nunca denunciando. É muito bom estar aqui novamente, né, nessa mesa. Mais uma semana se passou, mais uma semana de glórias, né, semanas de desafio para muitas pessoas também, mas sempre com o coração aberto, sempre com o coração na palavra e levando com isso a gente resolver as nossas questões, né. Quero agradecer a mesa, quero agradecer ao pastor Gabriel, muito obrigado por estar presente sempre. O Raul, né? Nosso amigo Lucas lá atrás e o nosso grande convidado aí. Valeu, Anderson. Tenho certeza que vai ser tremendo, né, pastor? E nós vamos ter uma boa conversa. Amém, amém. Legal. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te fazer novamente pedido. Se você é novo por aqui, comenta, compartilha, te inscreve no canal, diz o que está achando. Você pode assistir esse podcast no YouTube, no Spotify, podcast Os Neemias. A gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, em Gravataí, de dentro da Carral Church, e esse conteúdo aqui é sempre gerado uma vez por semana. Então, para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhum conteúdo, já deixa assim o sininho acionado aí para a gente poder estar te vendo toda semana e você nos vendo também e mandando teu feedback. O nosso convidado é um irmão em Cristo, alguém que a gente convidou. Deus vai colocando as conexões, né, no meio do caminho, assim, a gente vai se conectando com algumas pessoas, as coisas vão acontecendo. E como o Senhor é dono de tudo, Ele sempre vai colocando pessoas abençoadas na nossa vida e com histórias que vão te inspirar. E essa história, tenho certeza, para você que está aqui nos acompanhando hoje, superação e empreendedorismo, as conexões de Deus. O que será que tem para dizer para nós essa história? Rafael, prazer demais te ter aqui, uma honra te receber em nome dos Neemias, da Carral Church, a gente está te dando as boas-vindas. Queria que deixasse uma mensagem inicial para a turma aí. Prazer todo meu, Raul, Gabriel, Lucas, Anderson, satisfação enorme estar com vocês aqui, né? Eu espero que realmente Deus possa falar aos nossos corações de todos aqueles que vão nos ouvir, né? E que a partir dessa história que, né, tem um lastro divino aí, você possa ser tocado por Deus. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou bem novo em Gravataí, mas eu já posso dizer que eu sou apaixonado na cidade.
E o povo de Gravataí, apesar de ser uma cidade bem maior do que a minha, né? É Eldorado do Sul. É muito engraçado ver que todo mundo se cumprimenta, se conhece. Eu acho estranho isso ainda, né? Mas eu tô começando a entrar, porque daqui a pouco eu vou ver o Raul na rua. Eu vou ver o Gabriel, o Anderson, né? Enfim. Mas é uma satisfação estar com vocês aqui, tá? Sabe que falou a verdade, Gravataí tem mais de 280 mais de 280 mil habitantes e como a gente cruza realmente com conhecidos. É bem isso mesmo. Aí uma coisa, né? Se um dia tu me vê na rua e eu não te cumprimentar, é que eu não enxergo, tá? Não vai pensar que o cara é... Já adianta isso. Já vou adiantando, né? O cara sentou do meu lado ali, né, agora. O cara sentou do lado, conversou assim, pai, não, é que eu não enxerguei mesmo. Muito legal, muito legal. Vamos lá, então. Superação e empreendedorismo através das conexões de Deus. Esse é o tema de hoje. Mas antes de entrar no tema, antes de começar a explorar um pouco dessa história, o que o Espírito Santo vai trazer aqui, queria solicitar para o pastor para orar por nós e por quem está nos vendo, pastor. Vamos lá, nos coloquemos na presença do Senhor, orando. Pai, muito obrigado por esse momento, essa oportunidade, esse podcast que está chegando na casa, na empresa, no ônibus, no trabalho, na escola, em algum local alguém está nos escutando ou assistindo. E nós damos graças por esta oportunidade. Queremos, Senhor, nesse momento ser instrumentos nas tuas mãos para que esta mensagem, que essas experiências toquem corações de muitos, que sejamos aprendizes, obedientes e prontos, com diligência, Senhor, para fazer a tua vontade. E, Senhor, com certeza sairemos com sucesso, sairemos com êxito e glorificaremos o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te damos as boas-vindas e o controle desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Superação e empreendedorismo através das conexões de Deus. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre conexões de Deus, pastor? O que a Bíblia nos diz para começar esse nosso bate-papo? Vamos lá. Primeiro, conexões. Deixa eu pegar aqui só o texto. Superação, empreendedorismo através de conexões divinas. Isso aí. Só acontece a superação, e aí a gente pode talvez trazer um paralelo entre os dois mundos, ou os dois reinos, vamos falar assim, né? Aqueles que servem ao reino dos céus e aqueles que não servem. De ambos os lados, as pessoas terão superação. Elas terão o que buscar força em algo. Algum vai buscar força na sua raiz, na sua família, nas suas experiências. Mas aqueles que confiam no Senhor, além de ter esta base para buscar forças, ele também tem a principal base, que é a base divina. E quando nós passamos por superação, vamos dizer que quem nunca passou por algo difícil, seja no âmbito pessoal, matrimonial, com filhos, ou saúde, ou financeiro, ou negócio, a empresa quebrou, ou foi uma pessoa frustrada porque tentou abrir um negócio e não deu certo, teve que voltar para a CLT, não sei, né? E teve que se reinventar e construir algo novo, parte pela superação. Porém, empreender é uma caminhada dolorosa muitas vezes, em que só aqueles que se superam conseguem ir adiante. Quando a gente olha para situações do nosso dia a dia, fica às vezes difícil de achar como é que Deus apoia isso. Deus apoia em vários pontos. Eu peguei alguns versículos aqui para nós podermos apoiar a nossa conversa. Entre Provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu entrego tudo ao Senhor, quem é que endireita? Quem é que traz a conexão? A nossa oração, eu aprendi anos atrás que Deus deseja fazer negócios através de nós. Uau. Deus quer fazer negócios. Deus é tão preocupado com isso. Se nós formos analisar as parábolas, eu não sei se é Lucas 19, se é Mateus 19, posso estar errado, prefiro não dar referência, mas está nos evangelhos, depois a gente pode procurar. Mas o Senhor deixou tantas minas para um, tantas minas para outro, tantas minas a outro. E essa mina, na verdade, significava 100 dias de trabalho, e ela correspondia de um denário, né? Seriam 6 dias de... Alguém já fez essa conta que chega próximo dos 15 mil reais. Agora,
quando o Senhor deixou essa mina, em outra passagem, Mateus 25 vai falar da parábola dos talentos, é algo semelhante, a temática é semelhante, porém o desenvolver é outro. Mas também vai dizer que quem é fiel no pouco é fiel no muito, e Deus colocará sobre o muito. Porém, no contexto entra no repouso do Senhor, e no outro, nesse das minas, vai dizer que o Senhor dá autoridade para governar sobre 10 cidades, sobre X cidades. Isso tudo nós puxarmos hoje para o nosso podcast, para superação, empreendedorismo, baseado nessas conexões divinas, a gente aprende que se eu estiver próximo do Senhor, a Bíblia diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Então, se o meu coração for obediente, humilde, quebrantado, Deus está comigo. E aí, se Deus estiver comigo, vai vir prova? Vai vir prova. Vai vir batalha? Vai. Jó era o cara que andava com Deus e perdeu tudo. Davi era um homem que adorava a Deus e passou por perseguição quase de morte para assumir o reino. E tantas outras situações, né? E outros personagens que nós podemos ver. Paulo era no Novo Testamento, o apóstolo Paulo era um perseguidor, antes era Saulo que perseguia, mas a nova, vamos chamar a nova roupagem, a nova identidade, agora ele trabalha usando o seu outro nome, né? É meio tipo eu que sou Luiz Gabriel, né? Acho que era Saulo Paulo. Mas então ele agora é Paulo, e esse Paulo começa a pregar o reino que antes ele perseguia. Uma mudança aconteceu, e aonde ele chegava as pessoas olhavam e diziam assim: não é esse que perseguia os cristãos? Não é esse que perseguia a igreja e agora prega a mesma fé que antes perseguia? Como é que esse homem conseguiu chegar nas mais altas cortes, se não por conexões que Deus começou a abrir o seu caminho? Muitas vezes nós vemos Paulo orando e dizendo assim: Senhor, que as portas se abram, que me abra uma porta para pregar o evangelho. Esse era o negócio de Paulo. Esse era o dia a dia de Paulo, pregar o evangelho além de fazer tendas. Mas ele era um pregador nato, era um homem focado na palavra, na vontade, nas coisas do Senhor. E se nós formos apoiar aqui também Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Além da gente estar apoiado na palavra, é importante esperar no Senhor. Queridos, acho que existe muita coisa para nós avançarmos nisso. Mas quando eu peço algo para Deus e Deus me concede, às vezes a gente acha que já vem tudo pronto, tudo mastigadinho. Não, Deus ele é criativo, né? Deus ele é um pai que sabe esperar os seus filhos. Muitas vezes o filho pede algo e a gente já dá tudo meio pronto, espera, pula etapas, né? E acaba pulando etapas para o crescimento, para o desenvolvimento da criança, sem querer, porque a gente já passou por aquilo, sabe que pode ajudar, mas é tão importante a criança fazer aquele primeiro passo, errar, levantar, persistir, vamos lá. E Deus ele sabe fazer isso como ninguém. Então muitas vezes a gente chora, esperneia, pede: Deus, eu quero, me ajuda, me socorre, e Deus manda só uma gotinha lá, e aí te vira com isso, seja fiel no pouco. Deus te acrescentou um pouquinho, e nesse pouquinho a gente sabendo administrar, sabendo cuidar, sabendo zelar, Deus vai olhar para isso, e a volta às parábolas que eu falei antes, né? E Deus vai olhar: você é fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Você é fiel no pouco, vou te dar governo de 10 cidades. E isso só tipificando pela palavra. Mas quantos de nós somos reis na área em que nós atuamos? Né? Nós temos excelência na área em que nós atuamos. Somos reconhecidos pelo comércio, pelos empreendedores da região, pelo público em geral, população. Falou em tal área, lembra-se, quem é que tem autoridade naquela área? Fulano. Né? Essa pessoa, como ela conquistou a autoridade? Senão pelas conexões que Deus foi dando. E de uma casa foi para outra. A boa e velha indicação é que abre portas permanentes. Essas portas não se fecham. Eu vejo isso no meu trabalho e aqui eu concluo. Muitas vezes eu chego em lugares. Hoje, eu cheguei num cliente, hoje, e ele disse assim, perdão, quando ele viu, eu estava com a jaqueta da empresa, quando ele leu o nome da empresa, ele disse assim: o seu pai fez muito serviço na minha casa. Como é que ele está? Nem perguntou, nem deu bom dia, nem boa tarde, nem olhou para mim.
O seu pai fazia isso e como é que ele está? Eu disse, está muito bem, graças a Deus, e nós conversamos, e aí tudo bem. Eu preciso que você vá lá na minha casa, a gente se encontrou na rua. E eu preciso que você vá na minha casa fazer um serviço. Enfim, já trocamos as mensagens e vamos lá trabalhar. O que isso significa? Eu não plantei esse nome, mas lá atrás alguém batalhou e plantou. Talvez hoje eu estou colhendo. E eu já estou colhendo e estou plantando. Porque lá na frente, talvez algum dos meus filhos vai colher isso. E vai olhar e vai dizer assim, sim, olha só, pai, você batalhou, o vô batalhou, e nós estamos batalhando, conquistando, porque isso foi de geração para geração. Como Deus ele cuida de detalhes. E que a gente possa avançar em cima disso, né, apoiado na palavra de Deus, e saber esperar, saber plantar, saber o tempo de colher, e com certeza o empreendedorismo vai aparecer, né, as nossas superações, os nossos medos, os nossos anseios, a nossa insegurança, e todas elas apresentadas ao Senhor, elas se reduzem a nada. Deus traz a solução, traz tudo. Sim, tu sabe, pastor, que tu comentaste aí sobre o teu pai, sobre a empresa que ele tinha anteriormente, né? Tem uma frase muito bacana, assim, que eu acho que é de Isaac Newton, né? Ele fala assim que ele viu longe porque estava em ombros de gigantes. Não me lembro muito bem, acho que a frase é mais ou menos. Eu só vi mais longe porque eu estava sobre ombros de gigantes. Tremendo. O que eu acredito que quis dizer nisso, né? E essa frase foi usada também no passado, que eu me lembro de outra pessoa, mas deu mais ênfase num livro, eu acho. Uma carta que ele escreveu. Foi uma carta que ele escreveu para um outro cientista lá. O Hooke, não sei se eu me engano. Mas o que eu acho que ele quis dizer? Ele só entendeu toda a teoria que ele colocou e as leis lá, porque outras pessoas também trabalharam por isso. Né? Ele foi humilde também em reconhecer que as teorias foram aumentando, só foram acontecendo porque outras pessoas trabalharam. E hoje, se a gente tem inteligência artificial aí dominando, né, toda essa questão comercial, toda essa questão de trabalho emocional, enfim, é porque outras pessoas trabalham lá atrás. Assim. Né? Então eu vejo que, e queira ou não, quando a gente fala da palavra, fala de seguir a palavra, muitas pessoas trabalharam lá atrás também pra gente estar aqui hoje falando disso, né? Então são muitos testemunhos, são muitas histórias, né? A gente sabe, né, que muitas pessoas, isso aqui é uma ficção escrita por pessoas, enfim, não, isso aqui são coisas, né? São palavras inspiradas em pessoas que tiveram, sim, né, o Espírito Santo, e cada palavra, assim, não foi dessa pessoa, né? Foram inspiradas. Então eu vejo que a cada construção, a cada algo que tu vê atrás e que tu constrói, sempre teve uma pessoa que trabalhou lá atrás. Né? Então, sim, alguém plantou, né, pra gente inúmeras áreas, tanto na segurança como na minha área, tanto na questão da industrial, tudo alguém foi lá e fez, e as pessoas foram aprimorando aquilo. Alguém cedendo o ombro, né? Pegando o gancho da tua frase. Sempre cedendo o ombro pra te olhar por cima. Isso aí. Se eu descobrir aquilo ali, porque teve outras pessoas. Né? Eu vou fazer um comentário e que nem os outros. É o bom que as coisas vão indo pra um lugar que a gente não... Eu tava pensando uma coisa e foi pro outro, mas isso é bom, né? Isso é ótimo, isso é legal. Pegando o teu gancho, né? Muitas pessoas acham que a gente chama isso aqui de manual. Todo convidado a gente explica. Isso aqui a gente chama do nosso manual do empreendedor. A Bíblia é o nosso manual do empreendedor, manual de vida, né? E aí o Anderson trouxe uma coisa que essa semana eu tava vendo um material, enfim, e me veio quando tu falou, eu lembrei na hora. Um antropólogo dizendo assim, a prova de que a Bíblia não é uma ficção, mas sim um livro de inspiração, e aí tu vai ver a origem, se é divina ou se é humana, aí é uma outra discussão, mas ela é uma coisa inspirada, é um texto inspirado, é uma lição inspirada. Que se tu pegasse hoje a Bíblia, com a quantidade de páginas que tem, e pegasse o livro do Harry Potter e colocasse numa prisão, me responde quem faz as pessoas mudar. Vai ter mais bruxinhos, vai ter mais pessoas temendo a Deus e mudando de vida. Essa é a diferença de uma ficção para uma inspiração, né? Tipo assim, se hoje alguém tem alguma dúvida que a Bíblia é algo não fictício, não ficção, é simplesmente fazer essa analogia. Você pegar um livro desse, jogar no fundo de uma prisão da pior cela do mundo, vidas serão transformadas. Pega qualquer outro livro de ficção e vê quantas vidas serão transformadas lá dentro.
Tenho certeza que ninguém vai pegar uma vassoura e tentar sair voando. Mas aqui as pessoas vão se converter. Só para fazer um gancho aqui, num paralelo do gancho. Legal, É verdade. A gente estava falando, o pastor estava contando um pouquinho, e a Bíblia realmente é cheia de conexões, né? Foi conversando, eu estava tentando escrever aqui, eu vou escrevendo superação e conexão e empreendedorismo. O personagem que mais veio na minha cabeça é José do Egito. Sim. Né? Ele tinha uma conexão de sangue que botou ele num buraco. E tinha uma conexão de uma prisão Ali que é botou superação ele, total, né? que ele botou ele no outro lugar. Porque eu queria pegar esse gancho das conexões. Muitas vezes algumas conexões parecem estranhas pra gente. Né? Parece que não fecha, não é bem aquela que a gente queria. Só que Deus, né, vai te colocando em algumas mesas que é pro plano dele, não pro teu. Né? Então o José tem essa. Eu tava fazendo essa analogia. A conexão de sangue dele colocou ele numa cisterna e vendeu ele como escravo. A conexão de uma prisão, né? Vamos pensar assim, pensa um ambiente, vamos abstrair a história para quem conhece. Mas eu fiz uma conexão numa prisão que me botou junto ao faraó, através de um sonho e, claro, minha conexão maior que é com Deus. Então, as conexões, elas precisam ser muito bem interpretadas. Claro que as boas conexões, as conexões que Deus traz, muda a vida do empreendedor. Então, às vezes, o empreendedor tem que estar atento a isso. Eu acho que o senhor falou, acho que o pastor falou no último podcast, no penúltimo, antes deu uma falada no último, tenho certeza que eu estava vendo agora. Estar atento e mais íntimo do Espírito Santo vai te dar clareza se a conexão é boa ou não. Sim. A conexão que reduz a confusão e que causa um acalento no coração, aquela que te gera uma segurança, parece que ela tá... Cara, sabe aquela pessoa que tu conversa faz 10 minutos, parece que a gente conhece um tempão, a gente se conecta... Algumas conexões de Deus são divinas. São divinas. E o empreendedor, com a porradaria do dia a dia, com os desafios de empreender, ele vai perdendo às vezes esse pequeno time. Hoje eu estava falando com alguém que estava empreendendo e ele falou assim: Raul, eu não sei onde me perdi. Eu sempre fui bom tecnicamente naquilo que eu resolvi empreender. Dificilmente alguém sabe mais do que eu estava fazendo. Em um dado momento eu estava bem. Né? E aí, trazendo para conexões de novo, né? Eu falei, e que momento foi que a coisa deu errado? Daí sempre tem a história da pandemia, sempre tem a história da enchente, sempre tem o que é o mais dolorido, a ferida mais aberta aqui, a gente vai falar. E ele falou, cara, não sei. Daí a gente conversando, né? A gente foi explorando conexões. A influência do que estava em volta fez ele olhar para um lugar errado. Então ele ganhava X mil reais por mês e essa influência que estava com ele ali, essa conexão, fala assim, tem que trabalhar para ganhar 3x por mês. E ele focou nisso. O que aconteceu? Focando só no dinheiro, só no cifrão, só naquilo, começou a deixar a família de lado, a fé de lado, a saúde de lado, a mentalidade de lado. Consequência, para resumir um pouquinho a conversa, quebrou. Recomeçando, o que o senhor falou nisso, recomeçando de novo. Começa de novo. Aí, onde eu errei? Eu sabia todo o meu processo, conhecia o mercado, tinha as informações, eu estava indo bem, né? Eu estava legal, estava ali, o meu faturamento mostrava isso, eu estava me destacando, mas no momento que as conexões levaram ele para olhar, ou esquecer uma parte, às vezes a conexão fala assim, ó, não olha para o lado, olha só para cá. Né? Então o que eu estou trazendo para cá é as conexões do empreendedor precisam sim vir de alguma maneira abençoadas por Deus. Porque as conexões que Deus te coloca, ela vai te colocar em mesas, vai te conectar com pessoas que vão te trazer histórias, que vão trazer conhecimento. O pastor aqui, eu posso dar o testemunho, né, particular. Tive a honra já de visitar a casa dele, conhecer o cantinho dele lá dos livros, lá um lugar abençoado. E, nossa, como é que Deus... 1.500 pessoas na Carral. A gente se conecta por causa de... Olha que loucura, né? Por causa de um curso, de alguma coisa... Eu chego lá, o homem tem os livros e nós ficamos nós fomos discutir um assunto lá que era, acho que em 10 minutos a gente resolvi. Acho que era 1h, começamos às 8 da manhã, era 1h, falei assim, temos que ir embora. Porque temos que seguir a vida, né? E por quê? São conexões de Deus. Né? Amém. E nessa linha, Rafa, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história para nós, né? Tu viveu recentemente na enchente um desafio de superação, uma história que tenho certeza que vai inspirar todo mundo aqui pelo jeito que tu vai contar e o jeito que vai conectar as pessoas te ajudaram, tu ajudou pessoas, a tua história hoje vai ajudar outras pessoas. Amém. Tenho certeza disso. Conta pra nós como é que foi esse momento teu, nos apresenta um pouquinho do enredo que a gente vai falar aqui hoje. Amém. Então, eu sou Rafael, casado com a Renata, pai do Vicente, pai do Davi, né? Hoje eles estão em outro lugar. Mas a gente, enquanto morando em Eldorado, a gente passou, né, pelo que muitos passaram ano passado, na enchente. Só que por trás disso tem uma história interessante.
em 2019 a gente resolveu reformar a nossa casa. No final virou uma construção que a gente teve que derrubar a anterior. Né? E a gente começou do zero, né? Alicerce. Passamos pela pandemia construindo essa casa, né? Teve desafio de desemprego, eu fiquei desempregado. A Renata saiu de... nessa época eu trabalhava, né? Era CLT, a Renata saiu de um trabalho que ela prestava para abrir a empresa dela, né? Eu também já estava empreendendo lá em Eldorado, já estava tocando negócio com a Eugência na ocasião, né? Oferecendo serviço de trabalho. Atravessei a pandemia nesse momento e a gente construindo, né? Aí minha esposa abriu a empresa dela, e aí começou a entrar um recurso legal e a gente deu um gás nessa casa. Foram 5 anos construindo. Aí a gente entrou em casa, ficamos 28 dias dentro dessa casa. E a enchente acabou levando, né, tudo que a gente tinha construído. A casa em si, né, o alicerce, como era uma casa nova, ela é forte, ficou inteira, mas tudo que a gente tinha colocado lá dentro, né? Principalmente a Renata, ela investiu mais ali, né? Deixa eu pegar só um gancho antes de interromper. Lembrando que o Eldorado do Sul aqui foi uma das cidades mais afetadas pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, enfim. Mas Eldorado, acho que 90% da cidade ficou abaixo d'água. Submersa? 80%, 90%? A parte da cidade onde ela é habitada mesmo, tem comércio, tudo, foi 100%. Barrei. Em Eldorado não ficou um comércio funcionando. Se tu precisasse de qualquer coisa, não existia, você não tinha como pegar. Farmácia, hospital, não tinha, ficou zero. Né? Tudo foi atingido ali, a área urbana mesmo, tá? O meu carro ficou talvez 1 quilômetro perto, assim, foi um lugar onde era mais alto, não foi atingido, né? Conseguindo, saímos de jet ski de casa. Mas diante disso, a gente... Era um sonho, a gente tinha uma permissão divina para fazer a construção da casa. Eu lembro de uma noite que estava bem emperrado as coisas na construção da casa. Não sei quem já construiu aqui, cara, troca pedreiro e orçamento, você calcula. Tu calcula 1, vira 12, não é nem 2, né? Enfim, e aí a gente orou, falou, Deus, onde é que a gente tá falhando aí, né? O que a gente tá fazendo errado? E aí Deus nos lembrou naquela ocasião, isso antes da casa estar pronta, que a gente tinha começado aquele empreendimento sem falar com ele. Então foi uma noite de restauração aquela noite. Então eu e minha esposa, a gente orou, se arrependeu juntos. Né? Foi muito nítido, Deus falou com nós dois. Eu falei, meu bem, eu acho que foi isso. E a minha esposa, meu bem, eu tô com a mesma coisa no coração. Deus falou conosco na mesma hora. A gente se arrependeu, cara, depois daquilo só foi, sabe? As portas se abriram, a Renata conseguiu um contrato muito bom na empresa dela, fluiu. Mas a gente ficou 28 dias lá dentro e veio a enchente e nos trouxe pra cá de uma forma muito inusitada. Eu falo isso com todo amor e respeito, mas pra mim, Gravataí é um lugar que só tinha sítio. Porque sempre que eu vinha pra cá, eu trazia meu filho num sítio. Era o que tu conhecia. Não conhecia. Tem uma área rural bem extensa. Sim, eu ia pro Morungava, então era com o que eu me deparava. Sim. Né? E aí eu me lembro que numa ocasião, através de uma conexão, a gente já estava na IBMS, lá no aeroporto, porque fica mais perto de Eldorado, né? Na Igreja Batista Montserrat. E a gente se conectou com muita gente lá. Eu e minha esposa, a gente vem de uma experiência de 9 anos liderando jovens e adolescentes em Eldorado. E a gente chegou lá aí na Montserrat, né, para ficar mais tranquilo mesmo. A gente teve uma direção de Deus, né, para ficar ali. E aí, depois de tudo que aconteceu, alguns manos daqui de Gravataí, que eram da Montserrat, falou, Rafa e Rê, a gente tem um cantinho para vocês. E nisso a gente estava em Mariana Pimentel. Porque do outro lado lá da lagoa. Do outro lado, cara, Guaíba não tinha lugar mais. A gente ficou 2 dias na casa de uns amigos, mas aí a família dele foi atingida, do marido e da esposa. Daí a gente se sentiu obrigado, né, cara? A gente se vestiu de bom senso, cara. Muito obrigado. Nós vamos deixar tu acolher teus familiares. A gente pegou nossas trouxinhas lá e se mandamos para Mariana Pimentel. Era o único lugar, quando a gente abriu o Airbnb, assim, era o único lugar que tinha disponível. Daí a gente se mandou pra lá. Nesse período que a gente ficou lá, esse mano de Gravataí nos liga. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente não conseguia atravessar. De Eldorado, de Guaíba para Eldorado. Eldorado ficou meio quilhado ali naquela ocasião. E aí a gente agradeceu de todo o coração. Falou, mano, é impossível a gente chegar aí, pelo menos agora, ou não tem previsão. Foi muito tempo de água de cheia, né? Sim. A nossa casa mesmo ficou quase 30 dias com água dentro dela. E dentro da minha casa ela chegou na altura da minha cabeça.
A água dentro da minha casa, que já tá a 80 centímetros da minha rua. Eu atravessei a rua da minha casa nada. Eu não consegui colocar o pé no chão. Cara, foi um absurdo, foi uma loucura. Aí nisso esse mano nos liga, dizendo que tem a casa, a gente agradeceu, cara, porque não tinha como chegar aqui. Cara, a Gravataí do outro lado. E aí, cara, depois de um tempo a gente almoçou ali, eu comecei a mexer na louça, cara, que oportunidade que a gente tinha, né, de poder estar ali no cantinho. Até porque nessa ocasião a gente estava numa área mais reservada em Mariana Pimentel, mas a gente estava com 12 pessoas na casa. Eram familiares, mas assim, é um lugar que já estava congestionadão também, sabe? Sim. E aí a gente, nessa ocasião, a gente agradeceu, aí a gente almoçou, eu fui lavar uma louça ali e fiquei, né, por que não deu, né, e tal. Aí eles voltaram a ligação. E a frase que realmente nos trouxe para cá, né, foi um pastor daqui de Gravataí, hoje ele está em Porto Alegre, o pastor Leandro e a pastora Cris. Ligaram e falaram assim, cara, é o seguinte, eu falei para os donos da casa que vocês agradeceram tudo, mas a resposta que eles deram que aqui essa casa é de vocês. Cara, e aquilo não soou normal para mim. Cara, como assim a casa é minha? A casa é dele, né? E aquilo, cara, eu falei, Deus, o que você tá querendo dizer? Porque aquela frase entrou no meu coração. Sabe quando você tá lendo a Bíblia e salta Então, aquela frase veio diferente. Falei, cara, como assim aquela casa é nossa, né? Passou quase uma semana depois. A água baixou um pouquinho, a gente conseguiu atravessar. A gente se despediu da galera ali que tava ali, até para dar um pouco mais de conforto, espaço, né? E veio pra cá. Mas a gente tava assim, cara, tava louco por um canto, sabe? A gente tava louco por um canto, porque, cara, às vezes era complicado, a questão de banho, de alimentação, enfim. Aí a gente veio pra Gravataí. Eu nunca me esqueço quando a gente entrou, foi ali no bairro Oriçó, no condomínio Morados Parque do Lago, a gente entrou ali e a gente deu aquela respirada, sabe? E aí eu lembro que quando a gente chegou em Gravataí, não em Morungaba, a gente se descobriu uma cidade nova. A gente se depara com sinaleira. Eldorado recentemente instalou uma sinaleira lá, né? Eu falo com todo amor também, respeito pela nossa cidade. Esse sinaleiro, meu filho reparou aqui nos Arcos Dourados, pai, tem McDonald's aqui, cara. Né? Cara, e aquilo sempre batia com aquela frase do pastor, não, essa casa é de vocês. E aí, cara, nessas idas e vindas, porque, cara, começa diante da enchente, né? Foi noticiado, você já deve ter ouvido ali os assaltos nas casas. Aí você tem que voltar, tem que fazer vigília, tem que fazer turno, cara, enfim. Nessas idas e vindas, sempre que a gente tinha a oportunidade de vir, aí eu comecei a orar, né? Eu comigo, falei, Deus, o que você está querendo dizer com isso? Como assim a casa é nossa? Porque aquilo soa diferente. Então, quando a gente vinha nessas idas e vindas ali, um dos meninos falavam assim, pai, a nossa cidade é massa, né? Eu falei, cara, como assim nossa cidade, né? A gente não tá morando aqui. E ele já tem uma certa idade, eles têm 16 e 14. Sim. Não são tchutchuquinhos assim, né, tem uma noção, né? E aí, a minha esposa, em outro momento, meu bem, que cidade massa, né? A gente podia... E eu pedia pra Deus, né, esse tipo de confirmação, porque, cara, é uma decisão difícil você tomar sozinho. A gente não tinha perspectiva nenhuma de sair de Eldorado. Toda decisão influencia a casa, né? Exatamente, sabe? Exatamente. E nesse contexto, manos, em abril de 2024, eu tava com a agência para ser aberta ali num complexo de salas empresariais que é o Icon, na CIS Brasil. Não sei se vocês conhecem ali, cara, um lugar massa, legal, ia pegar um espaço ali compartilhado, e aí esse sonho também, né, foi inundado, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente chega aqui, né, e realmente a gente teve essa confirmação de que era aqui que era pra gente estar. E aí a gente comunicou a igreja, comunicou familiares, começamos a olhar a casa, né? Hoje a gente está ali no Dom Feliciano. E aí a gente teve essa paz. Cara, e foi muito legal, foi muito gostoso que foi nós 4, sabe? Eu não tive aquela responsabilidade assim, que muitas vezes Deus nos dá também, de falar, não, eu vou matar isso aqui no peito e lá na frente eu sei que vai dar certo. Porque todos nós, foi unânime assim, família, sabe? Foi uma decisão que a gente tomava em cada vinda para cá dentro do carro, a partir da fala de cada um, né? E aí a gente começou a olhar a questão de Google, né? Por isso que eu sei a quantidade de habitantes. Cara, essa cidade é enorme, cara. Né? 280 mil. Descobrindo a cidade. Descobrindo, total, Raul, total. E aí a gente, na ocasião, na pesquisa que eu fiz do Google na ocasião, Gravataí estava em quarto, o PIB de Gravataí estava em quarto lugar. Eu falei, cara, é uma cidade de uma certa relevância, né? Enfim, então tudo isso colaborou, né? Todos esses sinais, né? Todos aqueles ruídos começaram a se tornar sinais para que a gente entendesse que era para estar aqui. E daí a gente chega aqui de fato,
né? E tem coisas engraçadas que aconteceram, que a casa onde a gente está hoje, como a gente veio de um período de 28 dias morando numa casa, né? Então muita coisa ainda estava por fazer, assim, alguns detalhezinhos. Então, tipo assim, a gente tinha encomendado umas banquetas da cozinha e a gente tinha pedido na cor branca, elas vieram preta. Só que hoje a cozinha da nossa casa aqui, ela tem uma pegada toda preta, madeira assim e preta. A gente nem precisou trocar com o cara, falou, meu, tá tudo certo. Cara, é muito legal, louco, né? É legal. Colaborou pra caramba na decisão. A gente lá em Eldorado, enquanto construindo, o pai da minha esposa dizia assim, agora a minha filha tá brincando de boneca. Então ela fez um quarto assim, tinha uma parede rosa, tinha uma banheira e tal. Quando a gente entrou nessa casa aqui, cara, o layout idêntico da nossa casa. Cara, assim, muito o jeito que Deus fez, tudo assim, sabe? Aí o cara que nos vendeu a casa é um consultor até conhecido aqui, o Peter. Ele é da família de uns americanos. Quando a gente chegou aqui, a gente teve a oportunidade de comer uma carne com ele, a gente fez um churrasco lá em casa. E aí ele sentou assim perto da piscina, ele olhava a casa, eu falei, Peter, tu tá despedindo, tudo bem? Ele falou assim, parece que eu reformei essa casa pra vocês, velho. Loucura, né? Cara, a gente foi ouvindo cada coisa, assim, e foi muito especial, sabe? Raul, Gabriel, Anderson, ver Deus confirmando isso. Legal isso, né? E aí nessa chegada aqui começa o meu coração de novo a aquecer em relação à agência. Um ano depois, exatamente um ano depois, em abril, né, quando a gente já estava mais sossegado aqui, já estava, né, descansando mesmo, né? E aí eu consegui, através de conexões também, né? Quem arrumou a minha casa no Ouriçol foi o professor Mário Sá, que é um cara extremamente rodado aqui em Gravataí. Ele já deu aula para todo mundo. Professor aqui. de medicina, né? Não, ele é da área da saúde, mas é filosofia. Filosofia, o Mário é filosofia. Já foi secretário aqui da cidade, né? Na área da educação. Então, cara, a forma como Deus fez tudo, sabe? Assim, nos deixou muito paz. E a gente está vivendo um momento muito especial na igreja. Sabe, a gente chegou aqui e depois desse período liderando jovens e adolescentes, aqui na igreja a gente recebe o mesmo convite. Sabe, legal. Cara? Então, o que Deus fez aqui, eu costumo dizer nas reuniões de célula, eu e minha esposa, a gente acabou abrindo uma célula na nossa casa. Deus nos poupou vários anos de terapia, por causa de tudo que Ele fez. O cuidado de Deus, né, em tudo que, como foi acontecendo, né, cada cuidado foi uma sessão a menos ali. Cara, era para ter deixado traumas. Sim. O que tu contando a tua história, que nem tu falou, alguns detalhes eu não conhecia, né? E ainda bem que toda a narrativa do Rafael, eu não vi em nenhum momento a reclamação. O bicho pegou, ficou difícil, vou orar. Né? Sabe? Então, acho que uma das lições que a tua história traz é que em momentos de deserto, de processo, no nosso caso aqui de enchente, de perdas, o que ficou claro na tua narrativa é que tu e a tua família não perderam a conexão com Deus. A gente tá falando de conexão hoje aqui, né? Sim. Mas a conexão estava ali, né? Nos momentos difíceis, até no momento assim, minha família tá achando que já tá na cidade, eu ainda não, né? E aí tu disse uma frase muito legal, os ruídos foram virando sinais. Viraram sinais, cara. Porque aquilo que a gente falou, a gente começa a entrar numa frequência, vamos dizer assim, né? Vai conectando, aqueles ruídos que pareciam estranheza viram confirmações. E aí muitos empresários, eles passam por essa situação. É um negócio, é uma venda, sabe? Será que não falta um pouquinho disso? Orar um pouquinho mais, uma conexão. Entender, né, cara? Entender. Então acho que a história traz esses elementos que foram muito legais e eu quero aproveitar e dar um gancho aqui, já aproveitar e mandar uma pergunta pro Anderson aqui. Essas conexões que o Rafa trouxe aqui, professor, o cara da igreja, o Airbnb, ele nem contou, mas ele lá no Airbnb o cara não cobrou nem a diária, cobrou só a limpeza da casa. Lembra disso? Lembrei, né? Ele tava me contando só taxa de limpeza. É só taxa de limpeza. Olha as conexões porque que Deus a gente falou que era cristão. Olha. Cara, eu também sou, então tu não vai pagar nada. Taxa de limpeza. As conexões que Deus nos dá, ela nos fortalece e nos protege. Às vezes é isso, né? Coisa boa isso. Conexões, Anderson, conexões no mundo dos negócios. Teve algum momento que alguma conexão te ajudou, te ensinou, te atrapalhou? Como é que as conexões no mundo dos negócios funcionou? Tem alguma história para nos contar em relação a isso? Eu acho que citar conexões no negócio é citar todos os dias, né? Não existe tu chegar e não fazer conexões se tu é empreendedor, se tu é empresário, até mesmo se tu é colaborador. Parte, né, da rotina do empreendedor. Não tem como tu achar que não vai fazer negócios sem conexão. Né? Até uma venda onde tu vende um produto, a pessoa chega, vai comprar o teu produto e esse produto é uma conexão, né?
de repente vai revender, vai indicar, né, pastor? Como tu mesmo falou. Isso aí. E a conexão, ela é sensacional, assim, né? Eu acho que existe sim conexões ruins, né? Existe uma conexão que talvez seja ruim para si, né? E daí o pastor vai me corrigir agora, pastor. Que a gente, como empreendedor, a gente fala muito Salomão, né? Eu estudei Sabedoria. um pouco Salomão, né? Salomão na sabedoria, enfim e tal. E aí existe, claro, Salomão ali construiu, né, a maior extensão de terra foi por ele, né? Sim, expandiu o reino. Expandiu o reino, enfim. Aí depois veio a questão do filho dele, e o filho dele escutou outras pessoas. Essa conexão fez com que A Bíblia dividisse. diz que quando o filho assumiu o trono, ele tinha que tomar uma decisão e os conselheiros do seu pai disseram: faça assim, faça isso, faça aquilo. Resumindo, Roboão, né? E aí Roboão tomou conselho com os experientes e foi tomar conselho com os amigos, com os jovens. Era todo mundo agorizado. Acho que eles eram da mesma sala. E foi na contramão, E né? aí ele foi totalmente na contramão. E ele dobrou a aposta, vamos dizer assim. Se o jugo já era pesado como um reino em cima daqueles servos, ele ameaçou que ia dobrar o jugo, que ia dobrar as punições, ia dobrar a arrecadação, ele ia fazer tudo a mais. Sim. E em cima disso houve uma revolta. Aí se levantou um dos servos e levou das 12 tribos, ele arrastou 10 tribos. E ficou o filho de Salomão, né, neto de Davi, Sim. com 2 tribos. Chupando o dedo. E houve os outros Uma conexão negativa, né? uma conexão negativa. se apoiou no conselho do ímpio, vamos dizer assim. Isso. Eu digo assim que eu já tive várias conexões muito boas, pessoas que fizeram eu crescer, prosperar, enfim. Tive conexões ruins, né? Conexões no qual de repente naquele momento tu escuta uma pessoa, tu faz uma conexão e acha que aquilo ali é certo, né? E acaba não se tornando certo e acaba te colocando mais para baixo, como mesmo o Raul citou no exemplo aí do rapaz ali que escutou outras pessoas e não sabia o que realmente fazer. Eu já tive conexões ruins que me conectaram a conexões maravilhosas, que hoje são pessoas maravilhosas na minha vida, né? Cuidado de Deus, né, cara? Então são coisas que a gente vai acontecendo que não tem explicação até onde vai, né, a conexão. Existe um estudo. Quando eu comecei lá na agência lá, a gente estudava muito essa questão de conexão, né? Vamos fazer com que a empresa, não existia Facebook, existia, mas não estava tanto. Network. O WhatsApp, o que era o WhatsApp? Né? MSN. Isso. O MSN, tava o WhatsApp iniciando. O WhatsApp nem era profissional. Não era profissional, não era nada. E aí como é que a gente ia fazer as conexões? Porque na agência a gente trabalhava muito a indicação. É que eu sou um pouquinho mais antigo, eu sou tendo do ICQ. Viu só? Eu não, eu sou... Messenger. Chegou a usar isso. Sim. Sabe? Eu não. Eu não usei, mas eu Mas conheci. pastor, só dá a chance pro cara. Hoje eu sou o mais jovem aqui da mesa, mas tudo bem, né? Mas a gente tá... então a gente fazia essa questão de conexão, até me perdi já no raciocínio. Aí... WhatsApp. daí começou... Tudo é vaidade, Zé. E aí a gente usava essa questão de conexão. Existe um estudo, né, em 1920 do húngaro lá, aí o pessoal me corrige. Eu só vou largando, né? Eu não tenho pesquisa aí. Pesquisa aí. Comenta aí, né? Vamos pedir um engajamento. Coloca aí embaixo aí sobre o húngaro que estudou em 1920. Ele fez uma... Não lembro. Negócio importante. Ele fez um negócio muito importante que ele falou que nós estávamos a 6 pessoas do mundo. Né? Eu conheço aqui o Rafael, que ele conhece outra pessoa, Então um cara lá no Japão, na tua conexão, tu consegue se conectar com um cara. Sim. Uau. Um cara lá na Europa, na Noruega, no Canadá, sou mais longe, enfim, ou em Porto Alegre, tu consegue conectar a partir dessas 6 pessoas. Isso em 1920. Em 1960 também tem um livro que fala sobre isso, Pequeno Mundo, Pequena Conexão, Pequeno não sei o que fala sobre isso. E agora, em 2016, o Facebook fez um trabalho com 1 bilhão de pessoas, mais ou menos, para ver quanto que a gente estava conexão ao mundo. E nós estamos abaixo de 4. Imagina. Então, tu imagina, eu conheço alguém que pode conhecer alguém que se conecte. Então, isso, e claro, isso através das redes sociais, né, que hoje pegou, né, tu conhece uma pessoa lá do outro lado do mundo que já, né. Então, eu vejo assim que as conexões, elas são muito importantes.
E quando a gente cita ali, e voltando ali na questão do José, e eu comentei sobre Salomão, a gente estuda muito a questão de Salomão, né? Salomão ali depois, no final, começou a falar muito sobre união, sobre estar com alguém. Mas uma história que ela é bem marcante é a de José, né? Porque José, ele era o filho amado. Aí o filho amado, ele tá lá no auge, né? Filho amado e tal, não trabalha tanto, talvez, né? Fica livre com o pai. O José vivia num mundo paralelo. Né? Dos outros irmãos. Todo mundo ralava, ele era o... Então vamos pensar como empreendedores. Ou seja, dormia, né? Isso. Ele tava lá no topo, né? E aí coloca ele para baixo. Isso. Né? No fundo do poço, no fundo do poço, literalmente. Que muitos empresários passam pelo fundo do poço. Né? Aí tu tá no fundo do poço, o que acontece? Te pego e tu começa a reescrever a tua vida, começa a refazer todos os teus negócios. Enquanto começa a refazer os teus negócios, começa a trazer pessoas, conexões. E aí traz alguém que é copeiro, né, que vem e realiza aquele sonho, fala que um vai morrer e o outro não. Tá, mas tudo bem. E essas conexões vai fazendo com que ele vá na sala do faraó, né, e o faraó acredita no que ele diz, né, que também tem que ter a crença, a questão dele... Essa credibilidade, enfim, e ele se torna ali o governador do Egito. Então, é tudo conexão, né? Talvez hoje eu tô conhecendo o Rafael, que daqui a pouco eu vou ter uma conexão. E uma coisa muito importante é a questão da oração na conexão. E também, assim, ó, a pessoa que talvez tu acha, e isso o pastor G nos falou aqui, né? E uma questão que eu concordo plenamente com ele. Às vezes tu acha que uma pessoa se aproxima de ti, ela tem já uma história, ela já tem uma vivência, ela já tem dinheiro, né? E tu vai dizer, esse cara é uma boa conexão, ele pode ele pode chegar e me emprestar um valor, Nossos olhos, né? Ser o meu sócio, tranquilo. Tô bem então conectado. Vamos crescer todo mundo. Mas não. Às vezes uma pessoa que tem menos que tu vai ser a grande conexão da tua vida. Às vezes, através de uma rede social que tu não conhece a pessoa e tu manda um oi, ela muda totalmente a tua vida. Então, é isso que a gente tem que ver. Jesus, né? Deus, ele usa, às vezes, as mínimas conexões para se transformar grandiosas lá na frente. Então, eu vejo isso, que a conexão ela é muito importante. A gente não pode dizer, eu conheci essa pessoa hoje, mas ele não me traz nada. Conversou comigo ali, mas não me trouxe conhecimento, às vezes não se conectou, e às vezes mais tarde tu vai ver, aquela pessoa ali vai fazer um bem pra ti e vai talvez te conectar a outra pessoa, ou até mesmo aquela pessoa vai te trazer algo muito bom. Então a conexão ela é muito importante por isso, e ela guiada com oração. Não tem o que fazer, né, pastor? Aí é sensacional, né? Até porque no final a glória é dele, né, cara? Então se não for através da oração, daqui a pouco eu vou dizer, cara, eu me conectei. Não, cara, só um pouquinho, eu te coloquei. Sim. E também uma coisa que a gente fala que é sabedoria, a gente coloca sempre isso, né, aqui no podcast. Se eu te apresento uma pessoa, tenha sabedoria para lidar com essa pessoa. Talvez aquela pessoa ela vai ser tua conexão mais tarde, mas não é agora. Talvez aquela pessoa vai te conectar aquela pessoa, mas daí tu chega com a carne, olha só, me ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu sei que tu é consultor, o Raul, eu sei que tu é consultor lá, não tem dinheiro pra te pagar. Vem aqui e depois a gente vê, né? Não, de repente não é aquele momento pra me chamar o Raul. Ou ele vai me enxergar e vai dizer, Anderson, eu vi que tu é um cara assim e tal, vamos trabalhar, vamos começar a construir, né? Então essas questões assim que a gente tem que ter o tempo de Deus em tudo. A sensibilidade, né? De esperar, né? E quando o pastor diz assim que Deus às vezes coloca no pouco, é para nós se acostumarmos com pouco, né? Não adianta ele dar muito ali, pra gente depender. Abrir os braços e dizer, agora eu tô bem, agora eu vou ajudar todo mundo. Não é assim. É o maná, né, cara? Ele vai te dando aos poucos para te construir. É bem isso aí mesmo. Acho que quando a gente começa a... Vocês citaram vários elementos, mas quando a gente começa a entender o que as conexões de verdade fazem na nossa vida, se todo mundo aqui fizer fazer um exercício, uma dinâmica de grupo, né? Lembra das boas conexões e das más conexões. Pensando em resultado, né? Boas conexões geram bons resultados, más conexões geram maus resultados. Se a gente fizer essa analogia agora aqui, muitas das vezes, agora estou criando uma teoria para mesa, tu falou de teoria lá do húngaro, né? De tomar 4 pessoas. Fazer um parênteses aqui, tu sabe que tem uma ferramenta
de vendas e de prospecção e geração de leads, que tu clica no nome da pessoa, CPF, CNPJ, ela cria um mapa de conexão, como chegar na pessoa. Já tem isso para vender, né? Olha. Uau, cara. Tem, para quem é do marketing, né? Eu não lembro, eu não posso falar o nome, eu lembro o nome, depois eu falo aqui fora, mas é... Patrocina nós. Se quiser patrocinar, no próximo eu falo o nome. Aí, eu até usei assim, testei, né? Coloca lá o nome, cara. Rafael Vitor. Né? E se eu tiver, quanto mais dados, melhor, né? Mas o Rafael Vitor, daí ele mostra se está politicamente exposto, quais as conexões e quem eu conheço mais perto de ti. Daí vai mostrar lá que o teu contador é o mesmo contador da empresa que eu... Daí, que a web tá nesse fazendo, nível, cara. Nesse nível. É um mapa mental, é legal assim, é bem um mapa mental mesmo, sabe? Assim, tu vê assustador. Eu falei, não, bota eu aí. E o cara... Daí tu descobre coisas que nem tu tá ligado, porque é muita informação, as 4 pessoas que ele falou. As 4 pessoas só. E hoje, aí o que acontece? Por um cara que tá prospectando, como é que eu chego no Anderson? Como é que eu chego no Rafael? Como eu chego no pastor? Cara. Daí assim começa, porque às vezes tu precisa só de um café. Às vezes só precisa saber que o pastor vai pregar nessa igreja pra eu estar lá no final do... Só que essa teoria das 6 pessoas, 5, 4 agora... Tá, 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Há uns 10 anos atrás, se falava sobre 5 pessoas. 5 pessoas. Sim. Em menos de 10 anos já encurtou para 1 pelo advento da rede social, e agora com essas inteligências artificiais, isso parece que toma uma... Não, é assustador. Velocidade. É assustador. Mas eu tava falando, tipo assim, quando a gente começa a fazer a analogia de boas conexões, conexões não tão boas assim... Deixa eu dar um parênteses. Por favor, às vezes eu prefiro, quando eu entro, isso é uma posição minha, mas às vezes eu vou a alguns locais em que outros, vou falar colegas de profissão, vamos dizer assim, adentro no mesmo fornecedor, no mesmo estabelecimento, e às vezes, conforme tu está muito próximo daquela pessoa, ainda porque você tem a política da boa vizinhança, né? Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, sei lá. E às vezes compartilha alguma coisa, mas sabendo do histórico daquela pessoa, né? Porque a gente acaba no meio empresarial, você acaba sabendo as coisas, as práticas boas e as práticas não boas dos colegas, né? Dos concorrentes, e vamos chamar assim. E aí muitas vezes, quando algum entra nesses ambientes, eu prefiro estar mais distante. Opa, tudo bem? Tudo. Sim, com certeza. Porque eu não quero ser manchado pela má conduta do colega, né? Então, não que a gente é santo, que a gente falha, mas se eu puder ajudar a não falhar, se eu puder ajudar a não me sujar, né? Se eu já puder prestar atenção nisso, porque tem gente que é amigo de todo mundo, daqui a pouco tá naquela roda ali, já abriu um negócio, e aí meio José... E contou o que não tinha que contar porque era inocente. Contou o que não tinha que contar, entregou o ouro pro bandido, vamos dizer assim. E tudo que ele estava planejando, todos os sonhos, tudo que Deus estava dando a ele contou para quem não precisava ouvir, ou quem não podia ouvir. E onde é que ele foi parar? No fundo do poço, porque abriu a boca, né? A velha história que o jacaré não entra no céu porque tem a boca grande. Então ele foi muito bocudo naquela hora. Ele foi muito inocente. Ele largou o que não podia. E naquilo, olha tudo que veio sobre ele, mas lá no fundo do poço, a quem é que ele pediu ajuda? No fundo do poço, aonde ele buscou força para se manter vivo no fundo do poço? No Senhor, porque ele era um homem de Deus, um jovem de Deus, né? Um pequeno jovem, não era nem um jovem adulto, saindo da adolescência, vamos dizer assim. E ele, nesse trecho ruim da vida, ele se apoia no Senhor, mas quando ele é resgatado do poço, ele acha que vai, agora eu sou, meus irmãos, que bom que vocês me tiraram, passou essa raiva aí, que nada, já estava uma jaula esperando, entra aqui, que nem um animal, e você vai vendido como escravo. Tchau, né? Imagina o guri indo embora. Se fosse eu na minha situação, eu ia ficar chorando uma semana. Sabe? Imagina que contexto adverso. E pastor, alguns foram até contra, né? Sim, a Bíblia fala de Judá, que era o irmão que deu contra. E eu digo assim que aí é a conexão, né? Às vezes tem tanta conexão, tanto negativa, e a gente pode falar na positiva também, mas tem tanta conexões negativas que te levam a estar junto, como tu mesmo falaste agora, estar junto e cometer o ato errado. Sim. Então todos os irmãos são culpados de ter feito aquilo. Sim. Né? Um deles foi vencido pela maioria ainda assim... E ficou, então eu tô junto com vocês, tá tudo certo. E eu, pra completar, eu tava falando, mas essa foi muito bom que tu me deu mais um reforço aqui. Tava falando boas conexões não tão boas. E aí o desafio é um pouco disso. Se tu falar assim que a família é o lugar errado, a gente tá falando algo errado. A família é o lugar certo.
mas às vezes tu tá no lugar certo no meio de pessoas erradas. E aí esse é um desafio, e aí um pouco de discernimento que a gente tem que orar às vezes. O que eu peço na oração? Pede discernimento. Porque às vezes sim, tu tá no lugar certo, no mercado certo, no momento certo, mas cercado de pessoas erradas. E aí o que acontece? Tu não vê a oportunidade, tu não vê aquilo que Deus está te entregando, porque tu está conectado com pessoas erradas. Então acho que esse discernimento também é fundamental quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de negócio, quando fala de cliente. Às vezes eu tô no lugar certo, tô no momento certo, mas tô ouvindo pessoas erradas. Como foi falado aqui na mesa, o conselheiro foi errado. Então as pessoas erradas. E eu queria trazer o Rafa para essa conversa, porque aqui, Rafa, a gente faz uma pergunta para as pessoas baseada no nosso grande, né, inspirador do nome Neemias. Teve algum momento da tua vida que tu pode considerar, poxa, é o meu momento Neemias, de reconstrução? Eu sei que tu me contou, teve na igreja aqui, foi abençoado, se puder contar também um pouquinho desse momento, foi legal. Eu quero falar disso. Que momento foi teu momento Neemias no meio de todo esse imbróglio, todos esses desafios? Tá claro pra mim o quanto a tua família se mantém com Cristo no centro, a hora que a coisa não fica tão bem, eu vou buscar conselho. Claro que eu brinco, né? A tua plataforma onde tu nasceu ajudou, né? Filho de um pastor, isso é demais, então é fundamental, né, cara, te dar uma base de valores bem importante. Mas qual foi o teu momento, Neemias, que teve que te reconstruir, ou mentalidade? Talvez até a própria cidade foi um momento de reconstrução, de visão. Eu tinha Gravataí só como interior, eu vi que tinha cidade. Que momento foi o teu momento, Neemias, nessa história toda? Enquanto a gente passava pelo que passava, né, cara, a gente se questiona demais. Sabe, cara, vocês falando de José, eu lembrava, cara, José quando tava ali no fundo do poço, né, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Na prisão, meu Deus do céu, né, cara? Né, o que eu tô fazendo aqui? Eu só contei o sonho. Eu só tinha um pai que gostava muito de mim, enfim. Mas o fato de estar aqui hoje é uma conexão muito forte, né? Eu tive num evento de empreendedorismo aqui na igreja. Fui convidado, assim, aos 45 do segundo tempo, na noite anterior ao evento. E aí cheguei aqui, cara, foi muito especial entrar aqui, né? Bem diferente da primeira vez que eu vim, né? Essa é a terceira vez que eu vim aqui. Na primeira vez que eu vim, foi por causa dos pastores que me trouxeram pra cá, que cederam por 2 noites a casa deles, depois esse condomínio ali no Ouriçó, essa casa. E aí, numa outra ocasião, eles se conectaram com o Júnior. O Júnior é o pastor daqui, né? Pastor Júnior. Se conectaram com o Júnior, e o Júnior, cara, eu montei uma base aqui. Então, quando eu e a minha esposa e os meninos estivemos aqui na primeira vez, a gente saiu daqui com algumas roupas e alimentos. E aí eu venho na segunda vez já com a agência aberta ali na José Loureiro. Cara, não tinha como sair daqui, Raul, sem falar contigo. Porque aí o Raul tava meio que à frente do evento ali, sei que falou um pouco mais. Gosto muito de falar, né? Ele tava meio que de apresentador ali, enfim. E aí, cara, eu tava saindo já. E foi engraçado que nesse dia eu fiz uma conexão legal com o cara da impressora 3D dele. Glaucius. Hoje ele tá fazendo os chaveiros lá da agência. E aí, cara, eu tava indo embora. Mas assim, uma inquietação, cara. Aí eu falei, cara, eu vou lá agradecer, né? Não vou sair daqui. Eu não ia dormir aquela noite se eu não faço aquilo, né? Que bom, hein? E aí eu falei, Raul, eu preciso contar pra ti uma coisa, cara. A primeira vez que eu tive aqui, né? A última vez que eu vim aqui, eu fui muito abençoado por essa igreja. Eu saí daqui com algumas roupas, que os pastores pra onde a gente foi, tem 3 filhas. Meninas, né? Ele e a esposa. Então são 4 mulheres e um homem na casa. Aí chega o contexto da minha família, são 3 homens e uma menina. Eu, os meninos e a Renata. Eu falei, cara, eu não consigo te atender, velho. Eu não tenho, né? Aí a gente veio pra cá, né? Saímos com roupa, alguns alimentos aqui e tal. Aí comentei com o Raul, né? E aí, cara, o Raul é ligeiro, né, cara? Meu, tem um podcast ali. Essa história, eu tenho que contar essa história em algum momento. Conectou imediatamente, né? Vamos lá. Foi muito especial, foi viu? Legal, poder compartilhar contigo, e foi na hora certa, no momento certo, pra pessoa certa. Se eu falo pra qualquer outra pessoa, cara, talvez eu não tava aqui. Tinha umas 100 pessoas ali, né? Tinha uma galera aqui, né? Aí a gente fala em conexão, né? Exatamente. Conexão, onde tu orou, onde tinha que aparecer alguém, que tinha que apresentar alguém, né? Eu acho isso muito válido. Desde a primeira vez que eu entrei na igreja também, já fui conectando pessoas, então isso é de Deus. É divino, não mano. tem, não tem nem explicação. É divino. E aí, respondendo Pode falar, Não, Anderson. pode continuar, senão Respondendo eu vou parar a de falar. pergunta, Anderson. Cara, a gente teve... algumas vezes a gente quis, assim, entrar... Porque, cara, depois que a gente estava instalado aqui, a gente teve que ir lá em Eldorado. Os 2 muros da casa caíram, tanto da frente quanto do fundo. Porque ela encheu, né? Virou um tanque. O nosso muro não tinha toda a estrutura, os 2 caíram. Então, cara, rolou uma reconstrução. Meu sogro me ajudou pra caramba lá.
porque a gente tava tocando os negócios daqui, né? Um abraço pro meu sogro, ele é um querido, o Kleber. Ajudou pra caramba, ele que fez todo o intermédio ali, contratou pessoas e tal. Então, cara, ir pra lá era tipo assim, era voltar meio que o fundo. Cara, a gente voltava mal de lá. Com Sabe? certeza. Então, meu momento Neemias, Raul, talvez tenha sido esse, porque quando Neemias recebe a notícia, né, que ele fica triste pra caramba, né, mas aí ele tem uma missão pela frente. Então, meu momento Neemias foi esse, era com essas idas e vindas e com tudo que a gente ressentia, né, tudo que a gente sentia a partir do coisas que, cara, teve peças da casa que a gente não usou. Que foram 28 dias lá dentro, né? Então, Sim. então às vezes voltava, cara, o que eu podia ter feito aqui, né? Então, quando vinha pra cá, o momento Neemias era mais ou menos esse. Aí a gente voltava na bad zone, assim, eu, a Renata, as crianças, e Deus, cara, lembra da agência o ano passado? Como assim, cara, né? De onde é que vem esse... Tu iria montar a agência, Sim, eu ia estruturar ela ali no Icon. mas tu tinha uma agência em Eldorado. Não tinha. Eu era urgência e tinha prestador de serviço espalhado pelo Brasil. E tinha gente... Tá. por causa, cara, são quase 10 anos Tinha na o área. serviço, mas não tinha agência. Não tinha agência. Exatamente. Quase 10 anos na área. Desde 2015 eu mexo com gerenciador. Era outra coisa, né, naquela época. Então, ao longo desse caminho, fui fazendo conexões. A maioria delas virtuais. Poucas pessoas de perto, assim, me ajudavam. Tinha uma menina de Eldorado que fazia umas artes ali pra mim. A maioria... o cara... Eu oferecia serviço de site, mas eu não fazia site. Era um rapaz ali do... E aí... quando a gente tava nessa, vinha naquele momento de Deus falar, cara, mas tem um muro para construir. Sabe? Eu não... Os sonhos de vocês ainda não morreram. Né? Então, eu acho que o meu momento Neemias foi esse. Quando a gente ouvia essa notícia, né? Deus falava, não, eu tenho sonhos para restaurar ele. É por isso que eu digo que, cara, Deus nos poupou muito tempo de terapia mesmo. Porque quando a gente queria, ele falou, não, cara, tem mais coisa para fazer. Né? Tem os adolescentes aqui dessa igreja para vocês cuidarem, né? Tem os nossos filhos pra gente cuidar, tem o nosso casamento, né? Graças a Deus a gente é muito fechamento, assim, nós quatro, né? Então, meu momento Neemias foi mais ou menos quando a gente recebia uma porrada, assim, né? Naquela época eu era o copeiro do rei, naquela época eu era o cara que tinha tomado uma bordoada. Mas aí eu lembrava que tinha um muro para construir. Legal, e Deus, cara, foi nos dando várias coisas para construir aqui. Eu acredito que é só o começo mesmo. Que benção, benção. Com certeza. Todo e qualquer um que escuta essa história pode estar vivendo exatamente isso agora. Claro, em situações geográficas, em situações diferentes. Eu lembro na época da enchente eu estava trabalhando com uma empresa de tecnologia e foi muito, muito agressivo que eles perderam. Foi muito, muito agressivo. Eles estavam na região ali da Navegância, do lado da estação Anchieta. Ali deu 1,75 ali de altura, enfim, foi bastante bem. E aí a gente teve um momento de fazer uma palestra com a turma lá, né? E aí, conversando, trocando ideia, né? E aí muita gente falava, perdi meu passado, perdi minhas lembranças. Porque eu tinha fotos, porque eu tinha fotos no HD, o HD já foi embora. Perdi o presente que meu pai me deu, que saiu, foi embora. Perdi as roupinhas que eu guardava do meu filho, que estava lá guardando no roupeiro, lá na guarda-roupa, que foi embora. Perdi. Então, minha agenda. Então, muitas histórias foram afogadas na enchente. Quando a gente fala de história material, claro, a memória tá ali, mas a história material, o símbolo, né? A primeira Bíblia que eu recebi, sabe? E aí nós falávamos muito, nós precisamos sair daqui, era uma dinâmica, né? Precisamos sair daqui com uma frase, para nós sairmos daqui com alguma coisa diferente do que a gente entrou. E eu lembro, e aí convido a tua história, me veio essa lembrança, né? A enchente pode sim ter afogado parte das lembranças do nosso passado, pode sim ter afogado alguns sonhos, pode ter afogado até algumas vidas, mas não pode afogar a nossa fé. A enchente precisa minimamente receber uma resposta nossa. E a resposta ela não vem do ser humano, não vem da carne, não vem da dor de perder uma foto. Ela tem que vir uma resposta da fé. Então a gente não pode perder a fé. A única coisa que a enchente não vai afogar é a nossa fé. E aí nós fechamos Porque em alguns momentos, e aqui tira a parte, vamos pensar assim, religiosa, no momento de falta de esperança, se tu não tiver alguém com mais conexões com o divino, cara, tu olhar pra casa, imagina, tu entrou pra tua casa, tu conta a história hoje, tenho certeza que tem pessoas que contariam essa história e não conseguiriam terminar de contar a história. Não conseguiram terminar, porque imagina, eu tinha 28 dias uma casa é nova.
Com móveis que nem tu falou que nem usei, não deu tempo, nossa, não deu tempo de usar, né? Teus muros derrubados lá, o muro não é feito para ser piscina, e virou uma piscina e explodiu lá a estrutura. Imagina teus filhos vendo tudo isso, a história, um sonho de 5 anos sendo construído, se destruído em menos de 28 dias. Cara, é um drama absurdo. E a resiliência tua na tua história é inspiradora porque ela não vem da tua carne do que tu estava vendo, ela vem da tua fé, vem da tua tranquilidade de orar naqueles momentos, cara. Eu até quis, né? Mas Deus não. Não, mas por que eu tô falando tudo isso? Porque muitos empresários, muitos empreendedores, muitos líderes podem estar passando em algo parecido em sofrência de carne, né? Passando por enchentes de dificuldade, fazendo uma analogia, né, com enchentes aqui, que pode ter derrubado algumas casas, algumas coisas que acontecem. Só que o que na tua história deixa de lição para nós é a frase que eu gostei muito: transforme ruído em sinais. Ore, se aproxime. Olha que legal que tá uma história também, um pano de fundo que não foi falado, mas é uma coisa que eu acredito demais. Nesse momento, e aí eu tô falando para você que é filho, esposa ou o contrário, quando a família se une com Cristo no meio, meu amigo, cara, não existe. A fortaleza é. Então, nessa linha, eu quero te pedir, na verdade, uma reflexão. Depois de tudo que tu passou, depois de tudo que tu viveu aqui, tem alguma lição, algum aprendizado, algum insight que tu poderia deixar de lição ou até mesmo de conselho para quem pode estar vivendo algo parecido, em outro cenário, mas algo parecido, que tu possa dizer: olha, se eu pudesse dizer uma lição, essa é a lição que eu queria deixar escrito aqui. Eu me lembrei muito de Eclesiastes 3, quando tu conversou comigo a respeito do podcast, tudo. Eclesiastes 3 faz aqueles comparativos, né? Há tempo para todas as coisas. Aí ele começa a citar o tempo de algumas coisas: plantar, colher, abraçar, né? Nascer, morrer, enfim. E nessa ocasião, cara, o que Deus me fez entender a partir desse texto? Que aqueles tempos que Deus está citando ali, muitas vezes assim, né? Bem contrários um ao outro, não são tempos assim pra gente aceitar que vai viver, mas é pra gente entender que está vivendo. Perfeito. Ou seja, quando tem o tempo da alegria, eu sabia desfrutar dela. Quando tem o tempo da dor, eu sabia que aquele é um processo. Então, Eclesiastes 3 assim, ecoava muito no meu coração nesse sentido. Cara, a gente está passando por um momento, mas existe um momento que vai ser contrário a esse, em algum outro momento. Então a gente se apegou muito nisso. Se eu pudesse deixar, né, para você que está assistindo aí hoje, essa mensagem: entenda o tempo pelo qual você está passando e creia que num tempo oportuno você vai viver exatamente o contrário disso aí. Vai viver uma ocasião melhor, né? E o mais importante, saber que você vai passar em todos eles com Deus. Porque há tempo para todas as coisas, né, debaixo do céu. Lembrei agora de uma parábola de um anel, de um rei, né? Talvez foi até inspirado em Eclesiastes. Falando aqui, eu falei, cara, eu acho que descobri de onde veio, né? Daí o rei deixou uma herança para um filho, um anel, e no anel do rei tinha uma frase: tudo passa. Daí, quando eu devo ler essa frase, pai? Quando tu tiver muito bem e quando tu tiver muito mal. Se tiver muito bem, tudo passa. Quando tiver muito mal, tudo passa. Então anda um pouco inspirado aí. Sim. Tá gostando? Tá curtindo? Comenta, compartilha, te inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Tenho certeza que se você voltar esse vídeo, e eu já não tô falando mais voltar a fita, né? Tá vendo? Eu tô ficando bom, né? Olha aí, tô melhorando, né? Rebobinar. Eu digitar rebobinar, né? Eu fui pesquisar no dicionário que era rebobinar, sabia? Tu não sabia? Não, né? Não vivia, sabia. Ah, entendi. É o mais novo entre nós. É o mais novo, não. Ei, tu deu uma moral pro cara. Deu uma moral. O pastor ainda ergue a bola, ele bate, não perde uma. Tá tudo certo. Gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que se eu tenho revisto nossos podcasts, eu tenho parado e anotado, porque a gente vai falando tanta coisa aqui. Depois, quando tu olha isso, né, com um tempinho, tu vê que vieram tantas coisas, e eu te faço esse desafio. Reveja quantas vezes for necessário, escute as histórias, escute as lições que foram trazidas aqui. Comenta, compartilha, diz se gostou, se faz sentido. Manda para alguém esse episódio. Pode ser que essa mensagem não seja para você. Talvez alguém precise ouvir essa história e você sabe da história dessa pessoa. Seja uma boa conexão. Ajude as pessoas a superarem, talvez com um insight. Então, antes de mais nada, antes de encerrar, eu queria primeiramente, Rafael, te agradecer primeiro pela tua disponibilidade, pela tua vontade, pela tua conexão, né? E dizer que foi uma honra te receber aqui. Queria deixar uma mensagem final aí, última frase, um alô final pra turma aí pra gente encerrar. Recentemente, em família,
a gente tem um hábito de fazer um café com Bíblia. É um momento que a gente tira nós 4 para ler a palavra e meditar nela. E naquela ocasião, a palavra que Deus nos deu foi revelação, para a gente viver a revelação de Deus. Só que o mais louco de viver a revelação de Deus é que nem sempre Deus descortina tudo. A nossa vinda para cá foi assim, Deus já sabia que era para a gente estar aqui, mas primeiro a gente esteve na casa de uns pastores, a gente foi pegar umas roupas na Carral, depois a gente foi para uma casa emprestada, até a gente ter tudo revelado, a gente precisou viver isso. Imagina se a gente não decide viver essa revelação. Né? Então viva a revelação que Deus tem para você, né? E saiba que durante o processo ali ela vai se revelar para você. Quem tem um cacho de uva na mão e quiser tomar um suco de uva, é só espremer mas se você tem um copo d'água e quer tomar um suco de uva, você vai precisar de um milagre. Então, né, viva o processo, mas viva o milagre também. Tem coisas que precisam de processo, mas tem coisas que é só o milagre de Deus que vai revelar mesmo. Uau, muito bom, muito bom. E aí, pastorzão, mensagem final pra turma aí, depois dessa... Tremendo. Foi tremendo. Não, quando a gente ouve um testemunho desse, a gente vê que os nossos problemas são tão pequenos. Né? Eu não... Graças a Deus a minha casa não passou por isso. Eu moro em Gravataí a vida toda. E a região é um pouquinho mais elevada. Mas eu atendi muita gente durante a enchente, pós-enchente. Principalmente pós-enchente, quando começaram aqueles montões e montões nas ruas. Sabe? E colocando as coisas para fora, os lixos ficaram inutilizados, né, as coisas. E eu comecei a atender muitas pessoas porque a demanda por segurança aumentou muito. Porque a questão de roubarem, e as pessoas estavam preocupadas por isso. Então, tanto eu como o Anderson, a gente trabalha em ramos semelhantes e a demanda aumentou. E cada vez que a gente entrava em Porto Alegre e tinha que passar na Assis Brasil elevada com sei lá, 2 metros, quase 3 metros de altura de uma montanha de pedras, assim. Imagina. Sabe, para poder... E aí vocês viam as garrafas de refrigerante da fábrica de refrigerante na alberada da Freeway ali, e você via as situações. Isso, eu fiquei muito chocado com a situação. Isso que eu não fui atingido. E eu fiquei extremamente compadecido com as pessoas. Sabe? Era uma coisa que marcou quando meu avô, minha avó passaram por uma enchente. A tal de enchente de 41 em Porto Alegre. Eles foram atingidos ali na Pereira Franco. Vocês sabem onde é que fica? Pereira Franco é a entrada da terceira perimetral ali. Naquele lugar ali chegou água. Imagina. Então, mas também aquele parte toda da zona norte de Porto Alegre, ali da São Geraldo, aquela região, aquele tudo ainda era meio margem de rio, então ele não era elevado. Não era tão habitado. Então a água chegou bastante. Mas aí você começa a ver que aquelas histórias não eram só histórias. Elas aconteceram de verdade. Aí você começa a perceber tudo que as pessoas viveram. Sim. E você diz, nossa, eu achei que eu nunca ia passar por uma situação dessa, agora tô vendo na minha geração. Né? Achava que era só uma história contada. E a gente aprende muito com isso, sabe? Rafael, eu tenho certeza que todas as conexões que você precisou, Deus proveu elas. Amém, pastor. Eu creio também. Não foi fruto do acaso. Porque quem crê, quem tem fé, quem ora, quem crê em Deus, quem pratica o ensino de Jesus, não é coincidência as coisas. Elas acontecem porque você semeou a oração, sabe? Estávamos orando pela manhã, né, com os irmãos, hoje pela manhã. Hoje pela manhã. Fazemos uma oração às 6 da manhã na segunda-feira. Então toda semana a gente ora aqui, os homens, e viemos orar. E como esse dia ele se transcorre diferente, sabe? É diferente de outros dias. Se você fizer essa mesma oração, mas o poder da unidade. Onde é que eu quero chegar? Esse poder da unidade, esse poder de a gente estar junto, de profetizar, de crer, de ver que alguém está orando junto, alguém está crendo da mesma forma, e a gente vai crescendo nisso. A gente vai avançando. Eu tenho certeza que tudo que você passou, as conexões que chegaram, as portas que se abriram, não foi por acaso. Foi porque lá atrás, antes da enchente, você já vinha tendo uma comunhão com o Senhor.
E na hora da adversidade, quem é que estendeu a mão? O próprio Senhor. O próprio Deus. Sabe? Então é aí que a gente se surpreende e começa a ver assim, nossa, como Deus é bom. Como Deus é bom. Eu não merecia, mas Deus estendeu a mão. Sabe? Eu não tinha pedido nada para Deus, mas Ele enviou mais do que eu possa pedir ou pensar. Sim. Sabe? É ali que a gente vê a bondade do Senhor. Passou por um aperto aqui, foi lá para outra cidade, do outro lado da Lagoa dos Patos, foi para cá. Daqui a pouco vem parar em Gravataí, numa casa, num condomínio fechado. Né? Eu sei onde fica esse condomínio que você passou uns dias ali. E foi parar num condomínio fechado. No ambiente mais alto, a água nunca vai chegar. Para chegar aqui tem que ser um dilúvio novamente do Parque de Noé. Sim. Né? Então, para chegar a água ali. Então você fica pensando assim, como é que Deus pega e tira a gente lá da dor e te coloca num lugar alto? E te protege, te prepara uma casa, te prepara conexões, as portas se abrem, você vai... Não tem como explicar, senão viver. Isso é um testemunho, querido. Isso é um testemunho que você vai levar para sua geração, para sua família, para os seus amigos. Aonde você passar, você vai contar essa história, as pessoas vão chorar, as pessoas vão se quebrantar, Os filhos, né? Os filhos. Os filhos vão Passar, Cara, os teus filhos vão levar a eles uma história de superação. Que quem vier se choramingando do lado deles vai dizer, cara, tu não sabe o que é. Vem junto aqui que eu vou te contar o que é a gente passar por uma superação. Já andou de jet ski? É. Sim, com o piloto. Meu piloto era um bombeiro. Tipo game, assim, tronco de madeira. Nossa. Então, cara, que maravilha. A gente hoje pode dar risada. Não foi nada alegre. Foi com certeza, não desafiador. foi nada alegre, foi de bastidor. Mas hoje a gente pode se alegrar e saber que Deus foi fiel e Ele permanece fiel. Amém, pastor. Acho que isso que a gente pode dar para nossa audiência aqui. Creia no Senhor. Aquilo que você faz ainda hoje para com Deus e para com seus irmãos, e você acha que ainda é tão pouco, não é pouco. Talvez está dentro da tua condição, daquilo que você pode fazer. E isso que a gente pode fazer, se a gente fizer de todo o coração, já é uma semente. Já é um degrau que a gente está subindo. E ali na frente a gente vai ter o respaldo da parte do Senhor. Sabe, Raul? Isso é que o podcast ele é uma ferramenta para o empreendedor, mas o empreendedor tem coração. Sabe? Por trás de um CNPJ tem um CPF. E esse CPF tem dor, CPF tem frustração, Desafio. tem desafio. Tem vários CPFs, né? Tem vários CPFs, sabe? Eu não sei como é que tu consegue dormir, Deus te abençoe. Mas de pensar que atrás da gente tem famílias que dependem do nosso sucesso para eles terem o que comer. Sabe? Então quando a gente começa, a Bíblia diz que a gente deve orar pelos que estão em governo, pelos que estão à frente, a gente começa a perceber que, poxa, a gente faz tão pouco alguns princípios que se fossem mais aplicados, não teríamos tantas dores no nosso dia a dia. Sabe? Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Às vezes a gente está tão acostumado a reclamar, seja disso, seja daquilo, seja de governo, seja de inflação, não estou falando que o governo fulano ou beltrano, mas quando a gente começa a cumprir o princípio da palavra, as coisas começam a caminhar em favor de cada um de nós. É verdade. E a gente começa a ver que Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esqueceu de você, assim como também não esqueceu de ti, de mim e de toda a nossa audiência. É verdade. Tenho certeza, Deus está nesse lugar, Deus está nessa ferramenta, o Senhor está nisso, eu tenho certeza. Tenho certeza. Alguém, quando assistir esse podcast, alguém, quando ouvir essa mensagem, vai entender. Até aqui foi minha frustração, até aqui foi minha dor, mas se esse cara está contando que ele superou uma enchente, eu vou superar essa dor aqui também. Amém. No poder Glória do a nome Deus. de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bom. Anderson, tua mensagem final pra turma aí, depois que o pastor passa, não é fácil, né? Pois é, né? Tu me deixa num saia justa aí, né? Perder, né? Tu fica provocando. Porque daí né? deixa o cara no final aí, não tem o que falar, né? Isso aí. Como é bom estar aqui. Não, mas tremendo mesmo, pastor. Parabéns aí. Esse também que a gente pode dar os cortezinhos aqui, né? Olha, Rafael, agradeço muito pelo teu testemunho, Amém, enfim, eu imagina, acredito que vai iluminar e vai ajudar muitas pessoas aí, algumas dúvidas que estão, né? A vida, a gente empreendendo, claro que é empreendedor, mas também tu pai de família, esposo,
tudo que aconteceu, né? Porque a gente a gente é o homem da casa, né? Tem que ser, e tenho certeza que isso pesou muito nas tuas costas, mas Demais, mano, demais. te parabenizo aí tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas na tua vida aí. Amém, mano, eu recebo. E eu tive uma questão eu fui ao contrário, né? Eu tive um problema muito depois a gente já citou em alguns podcasts, eu tive um problema na pandemia. Pandemia eu fui lá pra baixo também, perdi todos os meus contratos, enfim. Uau. E aí recomecei, tanto a parte emocional, tanto a parte profissional. Foi duas coisas que vieram assim. E a partir daquilo comecei a ter mais uma intimidade, mais me aproximar de Deus, enfim, né, ver algumas questões, estudar. E eu não vou esquecer que foi num corte de um podcast lá do Thiago Brunet, que ele colocou uma frase e eu... Mas o que esse cara tá falando pra mim, né? E... Te conheço da onde? Pô, te conheço da onde? Nem te conheço, tá lá, né? São Paulo, sei lá. E ele deu... Eu falei, ué. E aí comecei a estudar mais, ver, entender, aí fui buscar curso, sabe? Toda essa questão de entender a palavra, né? Mais ainda. E claro que foi ali na dor, né? Que eu tava num quarto, tinha uma casa, tinha tudo, eu tava num quarto pensando o que eu vou refazer, como é que eu vou refazer minha vida, como é que eu vou começar a trabalhar, né? Enfim. Mas e ali me mostrou que era só seguir o caminho certo, fazendo as coisas, né? E foi um processo. Não foi que eu comecei a estudar a Bíblia que eu virei, né? A gente fala, virou um anjo e tudo deu certo, não. Foi um processo. Incorporei Salomão. E aí começou né? Passou os anos, enfim, né? E hoje eu vejo que realmente tínhamos que passar por aquilo ali, né? Mas o que eu quero dizer assim, ó. A gente passa lá no fundo do poço de José. Nós somos resgatados e depois vendidos lá como escravo. Depois vai para uma prisão, conversa com o faraó e vira governador. E tudo isso, esse processo, estava Deus junto. E há uma grande dificuldade que às vezes quando eu vejo em pessoas que ninguém pode cometer, é tu estar querer Jesus no fundo do poço e na glória não convidar ele para as festas. Super acontece, né? Então assim, ó, convida Jesus para estar nas festas junto. Porque ele gosta de festa também. Ele não quer só dor, né? Então... E às vezes faz até uns milagres nas festas. E faz uns milagres ainda. Acabou aí o vinho, ele faz um milagre. Então, essa é a questão. A gente sabe que muitos se convertem, o pastor vai nos confirmar isso. É na dor, né, pastor? Muitos vêm, te encontram na dor. Né? Acho que a grande maioria. A grande maioria. E aí, alguns passam a dor e... né? Tá. Ainda lembra, mas não é diário, né? Então convide ele para festa também, convide ele para os momentos bons, convida ele para em todos os momentos da tua vida, né? Porque ele não vai fazer tu voltar de novo olha, já é difícil, daí vou ter que te fazer de novo, né? Que filho mal criado, né? Então é isso, eu acho que foi muito bom o aprendizado hoje, né? Eu acho que nós chegamos a gente tá chegando nos níveis aí de podcast cada vez melhor, né? Graças a Deus. Conexões. Eu quero que o pessoal ali, o Fabiano e o Lucas, depois faça o nosso início, né? Lá na mesa e depois no primeiro você assim. começa, depois você melhor. É verdade. Então é muito grandioso que Deus está fazendo aqui nessa mesa, de trazer pessoas, de conectarmos, né? Muitas pessoas vão passar aqui, vão ser conexões, outras não, mas ele sabe o que ele faz. Amém. Né? Tenho certeza que ele sabe o que faz. Tamo junto, Anderson. Obrigado. Bacana. Fabiano e o Lucas estão ali atrás. Estão os dois ali atrás sempre. A gente chama eles pra frente da câmera. Vão aparecer hoje um em cada um. Chega aqui pra mim. Vai primeiro o Fabiano. Só não troca de cama, Lucas. Não troca de cama. Lado que é pra não... Não tem como. Tem que ser um de um lado só. Não, vem um primeiro e vou ver o outro. Pode ser. Fabiano, chega, Fabiano. Dá um oi aqui pra turma. Sempre te chamo do teu lado aí, né? Claro, porque aquilo aí não troca. Ó. Fabiano, nosso projetista, criativo. Baixa um pouquinho, aparecendo na câmera. Olha lá. Ele é o cara. Vou botar o arroba do Instagram aqui, né? A gente não coloca. Lucas, chega aí, Lucas. O Lucas o Fabiano teve que abaixar, imagina o Lucas agora. O Lucas tem 2,16 m. Sentado. Aqui, homem, olha só. Olha aqui. Valeu, Lucas. Obrigado. Bênção demais na nossa vida. Pequeno mídia. É, isso aí. Nosso pequeno mídia.
A gente chegou ao nosso final e um dos desafios aqui é dar uma resumida. Vai ser difícil resumir, vocês, né, resumem em 10 minutos, eu tenho que resumir em 1 minuto aqui. Mas acho que vocês falaram algumas coisas bem interessantes. Acho que conexões tem a ver com mesa. Aqui a gente está numa mesa. A gente está ao torno da mesa, a gente falou no último podcast, não é sobre o que está em cima da mesa, mas é quem está em volta. Eu acho que aqui as conexões que Deus coloca é fundamental. Que legal. Coisas que eu entendi aqui, eu quero dividir contigo. Às vezes ruídos são só ruídos, começa a ouvir os sinais. No meio do caos, no meio de uma enchente, de um deserto, tem milagre acontecendo ali. Então olhe para isso, verifique, mas só que às vezes você pode sim estar no lugar certo, só estar conectado com pessoas erradas. Analise isso, negócios são assim, parcerias são assim. E como é que eu faço para discernir palavra, estudo e oração? Tu viu a história aqui de um homem que viu sua família construir um sonho em 5 anos, que todo mundo quer ter o seu lar, o seu lugar, né, o seu endereço, seu CEP, eu gosto de dizer. No meio de tudo isso acontece algo, uma catástrofe. Em 28 dias tudo vira de perna pro ar. Ele descobre uma cidade que ele achava que conhecia, depois ele redescobre. Olha como Deus vai, né? A gente falou aqui de histórias bíblicas. Então, olhe para o teu momento agora. Talvez você esteja no meio de um deserto. Reconheça os sinais que o que está por vir. E acredite, ore. Una sua família nos momentos mais difíceis. Tem gente que no momento mais difícil quebra a família. É o momento que a gente tem que unir. E talvez falta alguma coisa para unir. Usa o nosso manual, usa a palavra. Coloca Deus no teu negócio. A gente fala isso desde o primeiro podcast. Coloca Deus no teu negócio. Coloca Deus mais na tua vida. E aqui não é uma questão, tá, de evangelizar. É porque a gente ama você e Deus ama você. Então você tem que entender que é só um protocolo. É um protocolo. Coloca Deus na tua vida que as coisas acontecem. Então, quero te agradecer para quem acompanhou a gente até aqui. E mais uma vez, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tem um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas